poder elas têm. Eu que trabalhei a minha vida inteira em mídia tradicional e estou chegando agora à mídia digital, né? E, obviamente, a gente tem mais liberdade aqui, né? E isso realmente incomoda. Olha, estou recebendo aqui a informação de que eu vou ter um novo convidado. Opa, que é isso? Quanta honra, Rodrigo Constantino. Cara, que estava marcado, vou avisar para o pessoal, Rodrigo estava marcado para a semana que vem, né? Seria o meu entrevistado da semana que vem. É outro de quem sou muito fã. Acompanho também há muito tempo, né? Esse é um liberal, mas com... Você, Constantino, você meio que brigou com a galera conservadora, agora você meio que está também agradando a galera conservadora, mas eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, acompanho você nas redes sociais, acompanho você também na Jovem Pan. Muito obrigado. Fiuza, o que será que houve, Constantino? Alguma pista? Obrigado por estar aqui comigo. Oi, Lacombe. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui nessa live. Estava acompanhando ao vivo sua conversa ótima, deliciosa com o Guilherme Fiuza. Inclusive, nós gravamos hoje o nosso podcast para a Gazeta e foi atrasado por conta da live, a mesma coisa que teria que acontecer na semana que vem. Não sei o que aconteceu, pode ter sido algum boicote aí do PT ou companhia. Teoria da conspiração, será? Não, ou então faltou luz. Vamos pela teoria mais prosaica. Olha, eu vim nessa transição, sim, eu não escondo isso, não. Eu me considero ainda um liberal clássico, mas com um viés cada vez mais conservador. E aí tem vários motivos, né, Lacombe? A gente olha o entorno e não pode ficar indiferente aos ataques constantes que os pilares da civilização vêm recebendo, né? Então, como a gente vive no entorno, como os valores que estão disseminados dentro da sociedade, isso acaba impactando as nossas vidas, a liberdade individual não sobrevive num vácuo de valores morais, a gente vai se tornando mais conservador. Além disso, tem a idade, tem a filha que chega na adolescência, tem um monte de coisa, né? Mais estudo sobre os pensadores conservadores. Então, como dizem, né? O Tom Wolfe brincava que o conservador é um liberal que foi assaltado na noite anterior. Você fica mais arisco, mais atento à realidade do mundo à sua volta e menos utópico e menos revolucionário. Eu acho que é isso, menos idealista, talvez. Mas o conservadorismo, o conservador surge do liberal, né? Sim. Esse é o caminho, né? Exato, e pouca gente sabe, viu? O próprio pai do conservadorismo moderno, assim tratado por muitos, que é o Edmund Burke, ele era um liberal, ele era do partido Whig no Reino Unido e não dos Tories, que era o mais conservador ali, aquele que queria ter o apego às tradições de forma quase contra qualquer tipo de mudança. Não é bem assim, mas eram mais reacionários em alguns aspectos, enquanto que o Edmund Burke era do Whig, era um liberal. Só que quando ele vê a turma jacobina fazendo aquele estrago todo, né, nas instituições e nos pilares da democracia, e em nome da liberdade, destruindo todas as liberdades, né, querendo enforcar com a tripa do último padre, o último rei, né, aí o sujeito fala, opa, calma que tem alguma coisa errada acontecendo. Ele escreve, então, reflexões sobre a Revolução em França e ali nasce o que é considerado o pilar, o marco do pensamento conservador moderno. Então, você está certíssimo, né? O conservadorismo e o liberalismo clássico, não confundir com esses que se dizem liberais por aí e estão muito mais para tucanos, progressistas e tudo mais, né? O liberal clássico ele tem muito de conservador. O próprio Adam Smith, as pessoas esquecem, Lacombe, que o primeiro livro do Adam Smith, mais famoso, o que fez foi o Riqueza das Nações, mas o mais parrudo até mesmo é o Teoria dos Sentimentos Morais, e é um livro em essência com uma pegada conservadora, né? Então não há nenhum conflito, não há nenhuma incoerência em se dizer um liberal com uma pegada, com um viés conservador, que é exatamente como eu me identifico hoje. Tá, só para deixar claro, a minha família é jacobina, Lacombe, mas é jacobina da cidade de Jacobina, na Bahia. Não tem nada a ver com jacobinos lá da França, não. Pelo amor de Deus. Não quer debolar ninguém, né? Não. Constantino, eu ia falar com o Fiuza sobre a aprovação do Fundeb, né? O liberal é aquele... Bom, eu já falei isso na outra live, aliás, pegaram o trecho da minha fala, todos os portais libertários, contas libertárias dos libertários, dos anarcocapitalistas aproveitaram isso. Eu tenho 2 filhos, né, um de 22 e um de 19 anos,
que são libertários, anarcocapitalistas, eles não querem saber de Estado de jeito nenhum. Mas o liberal clássico, né, até onde sei, você me corrija, eu estudei um pouquinho, mas não tenho, claro, o teu conhecimento. Mas o liberal clássico, ele aceita que o Estado ocupe 3 áreas fundamentais, né, que é saúde, educação e segurança pública. Agora, mesmo nessas áreas, a gente pode ter a presença do capital privado. A gente tem exemplos, até no Brasil, aqui em Minas Gerais, penitenciárias privatizadas, né? As OS, hoje de manhã, vou te dizer, eu acordei às 6 da manhã com um helicóptero aqui da Rede Globo, pertinho da minha casa, eu moro na Barra da Tijuca, e fui verificar o que era, estava aqui, Polícia Federal, Ministério Público, prendendo o Eduardo Cruz, que era o dono da IABAS, né, que é uma OS, uma organização social, que cuidou de vários hospitais aqui do Rio, na época do Eduardo Paes. Então, a gente tem as OS que deveriam funcionar também. Agora, Fundeb. O Fundeb, eu estava aqui improvisando, tentando ver se o Fiuza voltava, e falei um pouquinho de Fundeb. E o problema da educação brasileira, ele não tem nada a ver com falta de recurso, na verdade, né? A gente tem um orçamento, aliás, em relação ao PIB, dos mais altos do mundo. O problema é de gestão, realmente, né? Agora, em relação ao Fundeb, mais dinheiro do Estado para a educação, que já tem ali uma grana boa, que você, mudando um pouco a prioridade, investindo mais, tirando um pouco do ensino superior, eu estava dizendo, e provavelmente vou ser criticado por isso, mas universidade não é para todo mundo. Universidade pública, você tem 35% dos alunos das universidades públicas, eles teriam condições de pagar uma mensalidade. Então, a gente tenta construir a casa pelo telhado, né? Investe muito lá nas universidades, mas investe menos. O que você achou dessa aprovação na Câmara? E, se não me engano, em primeiro turno, tem o segundo turno na Câmara e depois vai para o Senado, né? O que você achou? Porque fica complicado, às vezes, as pessoas têm um preconceito e podem nos entender mal. Nós somos contra o investimento em educação. A questão é que dinheiro há, falta gestão. Qual é a sua opinião sobre esse Fundeb, esse novo Fundeb? Eu não gostei e eu concordo 100% com suas premissas. Aliás, esse assunto do Fundeb se inclui exatamente naquilo que você debatia com o Fiuza, que é interromper o debate com base em rótulos, com base nas supostas intenções, ou seja, o monopólio da virtude. Se você é contra o instrumento do Fundeb tornado permanente, com um aumento de repasse da União e tudo mais, você é contra a educação. Você não liga para o ensino dos mais pobres. Isso é a forma mais rápida que tem de encerrar o debate, né? Então, o que nós temos que fazer é bater. E eu, seguindo no rastro das suas premissas, Lacombe. Veja, eu não sou contra a existência do Estado, já passei da fase mais libertária e anarquista, né? O Estado tem sua função de ser, e mesmo na educação, que seria uma das áreas prioritárias que um liberal aceitaria, né? Você tem formas e formas. O Milton Friedman, que era um grande liberal, defendia os vouchers, por exemplo. Hoje em dia, o Thomas Sowell, que é um herdeiro intelectual dessa visão, também vem defendendo isso, né? Que é um vale educação, que é o Estado fornecer o recurso para as famílias mais carentes, mas elas poderem optar onde colocar o filho, cujo ensino seria fornecido por entidades privadas, né? Então, você tem um mecanismo de incentivos melhor. Hoje, você está coberto de razão, né? Nós gastamos essencialmente o mesmo que a média dos países da OCDE em relação ao PIB em educação, mas gastamos muito mal. Gastamos muito por aluno com o estudo superior, com o ensino universitário, que acaba sendo uma forma de distorção que privilegia as elites, é inegável isso, e sucateamos o ensino básico, né? Então, a gente tem que atender esse problema, e tem formas de fazer isso. A forma correta não é você despejar mais recurso da União, da viúva, nesse bolo que vai ser controlado quase de cima para baixo, que é uma forma de você centralizar poder de decisão e recursos. Cada município tem uma realidade, cada estado tem a sua realidade. Quanto mais local for a gestão, melhor, porque esses governantes, essas autoridades vão estar mais atentos a essa demanda local, né? É um princípio que tem um nome feio, mas é muito caro aos liberais, que é o princípio da subsidiariedade. Tudo aquilo que puder ficar mais perto do indivíduo, melhor, né? Então, fizeram tudo trocado, né? Interromperam o debate, falaram que se você não aprovasse esse Fundeb da forma que está, que ingessa recursos, basicamente para pagar professor. Não endereça a questão da doutrinação ideológica nas salas de aula, que é um problema gravíssimo, que hoje em dia é rechaçado
pela imprensa tradicional como paranoia de reacionário, essa coisa de guerra cultural, aí eles torcem o nariz, viram o rosto, é como se não existisse o problema, né? E todo mundo sabe que existe. Então, a questão de disciplina em sala de aula também, nada disso você combate jogando mais recurso da União. Então, a forma que fizeram, Lacombe, na minha opinião, é muito ruim. O presidente Bolsonaro viu que era uma causa perdida. O que ele fez? Tentou transformar um limão numa limonada. Saiu dizendo que foi uma conquista do governo, dele e tudo mais. Não é bem assim. Alguns deputados da base mais aliada, mais fiel ao bolsonarismo, aquilo que venceu nas urnas, né, se manteve independente. Bia Kicis, Luiz Felipe Orleans Bragança e alguns outros, né, o Paulo Eduardo Martins, votaram com base na